Existe uma crença na cultura corporativa de que a resposta para a insatisfação é sempre o próximo passo. A próxima promoção, o próximo cargo, o próximo desafio, um salário maior, uma transição de repente para um cargo de gestão, a decisão de empreender, enfim. A gente cresce aprendendo que avançar na carreira ou na hierarquia é o único indicador real de sucesso. Mas é bem comum eu ouvir perguntas como: Sheila, como que eu posso crescer na carreira, ter satisfação financeira, sem me sobrecarregar tanto, sem viver um esgotamento? Como que eu posso recusar uma promoção porque eu estou bem onde eu estou, sem parecer falta de ambição? Né? Por que a transição de especialista, de desenvolvimento de produtos, uma carreira mais técnica, para a área de gestão, é considerada por muitas empresas o único caminho? Eu não posso ficar aqui quietinho na área técnica. Como avaliar se o próximo passo da carreira realmente vale o custo emocional? Se você se pegou questionando se o aumento salarial do próximo nível realmente compensa o volume de problemas que vem junto com ele, esse episódio é para você. Vamos conversar sobre como crescer com satisfação financeira e intelectual sem transformar sua carreira em um fardo. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. Eu produzo esse podcast com muito estudo, com a minha vivência, tanto em RH quanto em clínica. São mais de 15 anos acompanhando profissionais. E aqui não tem motivação vazia ou positividade tóxica. O que tem é conversa honesta sobre a interseção entre saúde mental, carreira e desenvolvimento humano. O problema para muitos profissionais experientes e dedicados em relação ao crescimento é que, na maioria das vezes, ele chega acompanhado de uma conta que ninguém avisou que seria cobrada. Em vez de trazer mais autonomia e realização, a subida de cargo frequentemente traz autocobrança, sem medida, inclusive. Perda de qualidade de vida, excesso de responsabilidade que muitas vezes estrangula o tempo com a família, para a vida pessoal e acaba com a saúde emocional. Entender que os cargos mais altos podem gerar uma sobrecarga emocional e aprender a construir um crescimento profissional sustentável é fundamental. E aí você vai me dizer: tá, Sheila, mas eu quero ser um executivo. Tem tantos executivos de alto escalão aí que conseguem equilibrar as coisas, né? De fato, eu não estou aqui defendendo que a gente não precisa crescer. Não é isso, tá? Eu acho que tem pessoas que, assim como eu, definiu para si um objetivo modesto na carreira, trabalho aqui por conta própria, tenho meu próprio consultório em casa, faço eventos digitais, enfim. Eu defini para mim o que seria o meu ideal de sucesso e procurar alcançá-lo, né? Outras pessoas vão ter metas muito mais altas. Eu quero abrir uma empresa que vai gerar impacto social. Eu quero abrir uma empresa que vai ser responsável por alimentar diversas famílias. Eu quero chegar no nível de conselheiro de uma grande organização. Cada um de nós vamos ter os nossos próprios objetivos. Vamos pensar aqui em 2 retratos do mundo real que podem trazer aí o fardo dessa liderança imposta. Na prática clínica, no acompanhamento de gestores, de líderes, eu vejo esse dilema se repetir com frequência e eu vou compartilhar aqui algumas situações recentes. A primeira, de uma pessoa da área de coordenação, bastante experiente em coordenação, convidado para assumir o cargo superior de gerência, assumiu a função por um tempo, meses, e ao final desse período tomou a decisão: eu quero voltar a ser da área de coordenação, eu não quero assumir a gerência. E a justificativa foi direta: olha, o desgaste e o volume de trabalho da gerência não compensa o aumento financeiro, na coordenação eu estou melhor. Para a empresa e para alguns colegas, isso foi visto como uma espécie de falta de ambição. Mas olhando sobre a perspectiva de maturidade emocional, foi uma escolha super consciente, porque foi preservar os limites. Foi entender assim: olha, o trabalho tem esse lugar na minha vida, a vida pessoal tem esse espaço e a conta não fecha.
para assumir essa quantidade muito maior de trabalho, eu vou precisar ter um reconhecimento financeiro, às vezes, muito maior, para compensar de outras formas. Ou não, às vezes esse crescimento financeiro vai gerar um desgaste nas relações ou em casa que não compensa, né? O segundo caso é de um executivo de alto escalão, alcançou um patamar financeiro, assim, extraordinário. Ele fala para mim: Sheila, nunca imaginei ganhar o que eu ganho hoje, mas eu sinto falta de ser só um especialista. Ser executivo nesse nível é tenso demais. É como se fôssemos obrigados a atender telefone qualquer hora do dia ou da noite. Os meus fins de semana são ocupados por almoços de executivos. Eu tenho que levar a minha esposa, muitas vezes, os meus filhos, para encontros de trabalho. Como é que é isso? Eu estou recebendo esse feedback que não está legal. Então, assim, esses dois relatos mostram que o sofrimento que pode ser causado por um crescimento, tá? E o erro também, muitas vezes, da gente é achar que o único crescimento válido é assumir cargos de gestão, porque isso não é bem uma verdade. Para algumas pessoas, isso vai gerar um nível de satisfação, isso vai estar, como eu dei o exemplo agora há pouco, dentro dos objetivos. Para outras, não. Muitas vezes as pessoas vão cedendo aquilo que a empresa vai impondo no meio do caminho. Por muitos anos, o mercado de trabalho vendeu o modelo de crescimento vertical como a única via de evolução. Quem era bom na parte técnica era premiado virando gestor de pessoas. E com isso, inclusive, se queimou muitos profissionais, né? Eu trabalhei uma década na área de recursos humanos e eu via isso demais. Olha, gente, se a pessoa é um excelente técnico e gosta disso, deixa a pessoa crescer como técnico, né? Na área de TI, na área de engenharia, é muito comum a gente ver engenheiros, pessoas de áreas técnicas, pessoas que a gente chama de especialistas, ganhando mais que gestores, inclusive. Mas, infelizmente, esse não é um modelo que acontece em todos os segmentos. Acontece que gerenciar pessoas, lidar com a política organizacional, tomar decisões muito diferentes do próprio domínio técnico, né? Às vezes é uma psicóloga que assume a área financeira de uma empresa. Então, quando um profissional apaixonado pela especialidade acaba sendo empurrado para a alta gestão de outras áreas que nem tem a ver com o que gosta, pode dar ruim, tá? Então, é importante calcular o lucro emocional líquido. Não sei se existe isso, de qualquer promoção que a gente for receber. Então, porque de que adianta um aumento de 20% ou 30% no salário se 100% da sua paz for necessária, né, em troca? Quando o dinheiro mais é gasto com medicamento para ansiedade, terapias de emergência, psiquiatra, para dar conta de fechar a conta emocional da promoção, tá? Então, enfim, muita gente não pensa nisso. Agora, Sheila, recusar uma promoção é falta de maturidade emocional? Não. Recusar um cargo no topo ou decidir recuar na carreira não é necessariamente falta de coragem ou desaceleração da carreira, né? Muitas vezes é uma demonstração de inteligência estratégica. Olha, não estou neste momento, ou estou com filhos pequenos. Minha esposa, esses dias um cliente meu tomou uma decisão que eu achei interessantíssima. Ele, olha, a minha esposa pagou por anos na carreira dela. Os meninos nasceram, ela ficou mais em casa, assumiu funções que permitiam ficar mais próxima e a carreira dela deu uma estagnada. A minha cresceu. Agora está na hora da minha parar para dela crescer. Então, quem está em relacionamento, às vezes precisa fazer essa análise também, né? Maturidade emocional é entender que ambição ou desejo de crescimento não precisa vir a qualquer custo. Você não precisa pagar com as suas relações, você não precisa pagar com a sua família, com o seu tempo, nem com tudo isso. Ter ambição é crescer numa direção que faz sentido para os seus valores, para o seu estilo de vida, e não para atender as expectativas dos outros. Combinado? Agora, como crescer mantendo a satisfação financeira e intelectual? Primeiro, você vai precisar mapear o seu vetor de satisfação. Vamos pensar o seguinte:
quais são, de fato, as coisas que te realiza. É resolver problemas complexos? É gerenciar processos? É gerenciar pessoas? Porque se for, tá tudo bem também assumir cargos de liderança, né? Respeite a sua vocação real. E se você não sabe qual é, um acompanhamento, uma mentoria vai te ajudar nesse mapeamento, tá? Calcule o impacto real na sua rotina antes de aceitar uma promoção. Então, qual vai ser o nível de exigência da nova função? Quais as viagens? Quais o preço que você vai ter que pagar de tempo? Os fins de semana? O que não está escrito ali na descrição de cargo, mas é esperado, né? Tudo isso você vai precisar prestar atenção. Aprenda a negociar o escopo de trabalho e não somente o salário. Porque às vezes vem, você vai assumir o cargo... Meu cliente trouxe isso para mim essa semana. Sheila, eu assumi o cargo de gerência tal. Esse cargo de gerência tal tinha 2 áreas. Eu agora, depois de 6 meses na função, eu já estou como gerente de outras 3 áreas. Eu estou com 5 áreas abaixo de mim. Não era isso que a gente combinou lá atrás. Então, precisa sentar. Peraí, vamos sentar e vamos negociar esse escopo. Vamos negociar o recurso de trabalho que eu tenho. As pessoas que eu preciso para entregar esses resultados. E sim, se eu tenho muito mais autonomia, se eu tenho muito mais responsabilidade, também o salário, né? Você não pode desconectar o seu valor de entrega, o seu valor de resultado, os seus, vamos dizer assim, os seus recursos necessários para entregar daquilo que de fato foi combinado com você no início, tá? Porque tem muita gente que fala, sei lá, aceita um cargo pelo prestígio, pelo status. Isso não defende, não paga as nossas contas e nem define quem a gente é. Quando você não precisa do cargo para validar sua inteligência, sua capacidade, esse é o melhor dos mundos. Não adianta você falar para todo mundo, eu sou gerente na empresa tal e tá ali pagando com a sua alma por isso, né? Crescer na carreira não precisa ser sinônimo de carregar o mundo nas costas. O verdadeiro sucesso é aquele que você consegue desfrutar com saúde, com presença, com significado, com equilíbrio, ok? Agora que você vai aprender a escolher melhor os seus combates e desenhar a sua trajetória com respeito à sua história. É isso que eu estou sempre falando aqui. Primeiro você olha para dentro, olha para aquilo que faz sentido para você, olha para as condições de trabalho que estão sendo colocadas para você. Se você vai ter que, de repente, buscar em outros lugares, se você vai ter que, de repente, desenvolver novas habilidades. E se tudo isso te deixa ainda mais confuso, procure ajuda. Combinado? Se esse episódio ressoou em algum momento com você ou colega da sua empresa, compartilha. Me siga também nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi. Toda quarta-feira temos um episódio novo por aqui. Um abraço e até a próxima.